De volta aqui com o programa que você tem espaço, você tem voz e tem vez, é o Conexão Jovem, o seu espaço aqui é garantido, facebook.com/Conexão Jovem Oficial. Você pode participar também através do Instagram, @PGConexão, e o nosso WhatsApp, que sempre tá bombando, a galera mandando mensagens aqui de maneira instantânea. Você participa daí, a gente lê daqui e vai fazendo acontecer até o final aqui do Conexão, tá bom? Você pode discutir o tema hoje, em especial, por que sofremos? Por que a gente sente dor? Será que Deus quer isso? Será que Deus permite isso? Da onde veio o sofrimento? É o que a gente está discutindo hoje aqui no Conexão. E mais do que da onde veio e por que sofremos, como lidar com o sofrimento? É o de mais importante aqui que a gente está tentando discutir no Conexão. Mas antes da gente voltar para a nossa discussão, tem aquelas dicas especiais para o teu bolso, né? Afinal, a gente está vivendo uma época meio dificinha aqui no Brasil, né? Que é a parte financeira. Então, dinheirama para você. Fala, galera do Conexão, tudo jóia? Dívidas, endividamento. Olha a pergunta que eu recebi. Como me livrar das dívidas em 3 passos? Será que isso é possível, Navarro? E eu respondo para você. É possível. Só que vai passar por uma coisa importantíssima que é o primeiro passo, que é assumir a responsabilidade para que você consiga olhar para o seu padrão de vida e equilibre as coisas, sabendo que foi você que tomou a decisão de passar dos limites, quer dizer, comprar mais do que você podia pagar naquele momento ou comprar coisas que você não precisava para impressionar pessoas de quem você não gosta. E isso é status, né? Comprar coisas que eu não preciso com o dinheiro que eu não tenho para impressionar quem eu não gosto. E isso é um perigo no seu planejamento financeiro, porque pode levar realmente à ruína e nós vamos aprender a sair desse problema. Então, primeiro passo, assuma a responsabilidade. Você chegou nessa situação, então você vai ter a coragem necessária para sair dessa situação. Segundo passo, listar as dívidas. Para quem você está devendo? Para banco, instituição financeira, para amigo, para parente? Coloca as dívidas num papelzinho, pode ser um pedacinho de papel normal, em que você vai listar quanto você está devendo, para quem você está devendo e qual é a taxa de juros daquela dívida. E aí você vai ordenar essa lista com uma ordem de prioridades. Qual é essa ordem de prioridades? A dívida mais cara primeiro, porque você vai aprender a renegociar, que é o terceiro passo desse nosso bate-papo. Você vai, de posse dessa lista das dívidas, buscar os credores e vai oferecer alternativas para você quitar essas dívidas e parar de ver as dívidas aumentarem. Esse ponto é fundamental, porque quando a gente mostra interesse em renegociar e a gente propõe uma saída, a gente tem como fazer a dívida parar de crescer. E aí a gente vai negociar aquele saldo devedor, provavelmente com um pagamento parcelado ou dando alguma coisa em troca para diminuir o valor. Enfim, se é algum amigo, de repente você pode dar alguma coisa que você tem e que ele precise, e aí você troca a dívida por um bem que você tem. Se é uma instituição financeira, você vai protocolar o seu pedido de renegociação. O que é protocolar, Navarro? É fazer um pedido formal. Você vai escrever uma cartinha e levá-la na instituição e entregar aquilo, porque aquilo significa que você está querendo renegociar. E aí você vai equalizar o seu orçamento, sabendo que você tem que ter o dinheiro para pagar aquelas parcelas da renegociação e ainda viver. Então talvez você tenha que baixar um pouquinho o seu padrão de vida temporariamente, porque você não vai ficar devendo para sempre, e evitar novas dívidas durante um período. Quitou, passou por aquele problema, aprendida a lição, a vida segue de novo com seus objetivos, com seus sonhos. Então, dívida é uma coisa perigosa porque no Brasil os juros são muito altos. E com esses passos você consegue se reorganizar e voltar a sonhar e realizar os seus objetivos. Mais conteúdo como esse para conversar comigo, acesse dinheirama.com, tá aqui na tela, você vai poder ver mais conteúdo, mais informações e também mandar suas sugestões e perguntas para mim. Valeu, pessoal do Conexão, até a próxima, até um outro programa. Tchau, tchau. Valeu, Navarro. Poxa, sempre dicas bacanas aqui pra gente, né, Bia? Ô. Tá endividado? Não tem isso? Não, graças a Deus. Ninguém tá com problema disso, não. Mas é muito bacana. Se precisar, Navarro tá aí pra nos ajuda, ajudar, né? Viu? Olha só, Lucas e Rodrigo. Eu gostei do comentário aqui da Vanessa Mirley, que ela acho que expressa um pouquinho do que a gente vai abordar agora, né? Deus, ele quer ou ele permite o sofrimento, né? O que vocês acham? Rodrigo, o que você acha, Rodrigo? Cara, isso é uma questão bem complexa, na minha opinião. Embora a gente possa resolver de maneira óbvia essa pergunta, para quem já é cristão há algum tempo, de dizer que não, Deus
Cara, Deus não vai querer o sofrimento de ninguém, porque Deus é Deus, ele é todo amor, né? Deus é amor, né? Então, no amor não existe desejo de sofrimento, né? Mas a gente pode chegar a uma conclusão de que o sofrimento é inerente. Tem um texto bíblico que está em Isaías 53:10 que diz assim, ó: contudo, porque a pergunta antes, que antecede até esse texto, a pergunta é, Deus queria que Jesus sofresse? Porque eu gosto sempre de trazer a referência da nossa vida pela pessoa do Cristo, né? Então, o que Cristo passou, o que Cristo viveu e como Cristo vive, e a resposta que ele deu a tudo isso é como nós deveríamos fazer. E aí o texto bíblico em Isaías 53:10 vai dizer o seguinte: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, e embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então, o sofrimento que Deus deseja é o sofrimento que nos leva ao sacrifício em favor de outras pessoas. Porque no final do texto aqui está dizendo o seguinte, que Deus queria que ele sofresse para que nós hoje, que estamos aqui sentados e quem está ouvindo aí em casa, pudesse usufruir desse benefício de ter vida eterna, e para isso Deus permitiu que Jesus sofresse. Então, eu acho que o sofrimento que Deus quer nos trazer é o sofrimento que nos leva a se sacrificar por outras pessoas, nos leva a morrer para o eu, para que outras pessoas possam ter vida. Então, se é que existe algum sofrimento que Deus quer, eu acho que Ele quer por uma intenção e por um propósito específico, que é de curar e levar vida para as pessoas. A gente tem até que tomar um certo cuidado, que às vezes assim, então Deus quer então que eu sofra, né? Isso soa meio agressivo, né, pra gente. Toda uma questão de semântica também, num contexto, a gente está discutindo isso dentro de um contexto entre permissividade e o querer de Deus em relação a isso. O que a gente está falando, eu acho que foi uma das lições que eu aprendi mesmo com o sofrimento, que eu acho que Deus está muito mais interessado no meu desenvolvimento do que tirar o sofrimento da minha vida. Sem dúvida. Entendeu? Não tem assim, não, mas Senhor, então o Senhor não gosta de mim, o Senhor tá de brincadeira comigo, não é possível, eu tô bichado, né? Tem gente que fala, tô bichado, não é possível, tô azarado. Poxa, não, essa é a nossa vontade, né? Inclusive é uma coisa que a gente às vezes ora e fala, Senhor, que se faça a sua vontade, mas dói dizer isso, né? Porque a gente não quer deixar que Deus resolva. Né? E o Rô trouxe uma perspectiva que é fundamental. Você vê o Cristo ele sofre pela entrega. E aí quando as pessoas normalmente se questionam acerca do sofrimento, elas vão se questionar de duas maneiras. Primeiro, nossa, por que essas pessoas sofrem? Crianças passam fome na África, ou mesmo crianças passam fome na esquina da minha casa, pessoas não têm casa, pessoas morrem de frio em São Paulo agora há pouco tempo. Quantos moradores de rua morreram de frio? Tem essa perspectiva e tem a perspectiva que você trouxe do Senhor, o Senhor não gosta mais de mim, eu sofro. Então você percebe, tem a perspectiva que olha para o próximo e tem a perspectiva que olha para si. A perspectiva que olha para si, ela já é um problema porque ela olha para si. Então quando eu reclamo do sofrimento porque, eu não quero sofrer, mas por que você não quer sofrer? Por que você não quer passar por isso? Você só quer o que é bom? Ou por que você quer só o que é bom, inclusive? É para o seu benefício? Não passar pelo sofrimento é para o seu benefício? Esse é um problema. E quando vem a perspectiva do Cristo, que você olha para o lado, você já não vai simplesmente reclamar do sofrimento. Olhar para o sofrimento e falar, nossa, que injustiça. É um problema. Mas você vai conectá-lo a um propósito, e você vai lá. Agora, a sua mão vai se mover para ajudar. Tem o lance também da vitimização, porque, embora muitos não gostem dessa palavra, mas o que acontece com você, muitas vezes, não é a sua culpa. Não deu, entendeu? Está fora do teu controle aquele sofrimento, entendeu? Daquela dor. Enfim, e aí isso não é culpa sua, mas se vitimizar ou ficar numa condição de vítima né? De tipo, por que, Senhor? Mas que coisa, não quero. Ou evitando o sofrimento, Mas não é interesse de Deus tirar o sofrimento da sua vida. Eu acho que você tem que colocar isso na cabeça. Porque isso é bíblico, ele não falou que não existiria o vale da sombra da morte. Mas ele estaria lá, do lado. E não era nem assim, não, estou olhando você passar, hein? Não, ele estará do lado atravessando com você. E isso faz total diferença. A gente faz muita pergunta o tempo todo. Eu percebo que a gente se cobra para saber todas as respostas. E eu percebo que esse é um problema. Porque as pessoas elas abrem lacunas que elas não conseguem fechar. Então ela vai abrir o problema do o porquê, e a culpa é minha, Senhor. Não tem que ter culpa.
o mal, o sofrimento, a dor, ela vai existir e uma hora vai cair na sua casa, vai bater na sua porta. Aprenda a lidar. E aí vem antes a sua base de fé. Porque tudo está aliado à fé. Sofrimento e fé, como é que é Exatamente. isso, Lucas? Eu creio que hoje a pessoa vai entender o sofrimento na perspectiva do Cristo quando ela conhecer quem Cristo é. Então Porque dá o que para é a conhecer fé? Cristo diante do sofrimento. Com certeza. Porque o que é a fé? A fé não é só o acreditar, a fé é o conhecer. Quanto mais eu conheço de Cristo, mais eu sei o que eu tenho que entender para viver essa vida aqui agora. Então, poxa, se eu estou passando por isso, seja minha culpa, seja não a minha culpa, seja vontade, não seja vontade, enfim, eu estou vivendo algo. Por que eu estou vivendo algo? Qual que é a perspectiva que eu vou ter agora frente a essa situação? E isso só vem da fé. Então, fé, pode falar, Chapo, depois Não, eu pode complemento. completo que Não, esse lance da fé eu acho interessante, porque inclusive o Tonás falou isso lá no dia que vocês discutiram sobre isso, no episódio lá do Metanoia. Ele falou, fé, ela não existe para tirar o sofrimento da minha vida. Ela existe para me tornar inabalável diante do sofrimento. Perfeito. Né? Então é isso, às vezes a gente quer, não, eu tenho fé que isso vai ser retirado da minha vida. Não, às vezes você tem fé porque você está se tornando forte para você poder lidar com aquele sofrimento, porque Deus está muito mais interessado nesse seu desenvolvimento, né? E por que isso é possível? Eu acho que esse detalhe de que o Lucas disse é importante a gente gravar. Porque a fé não é o quanto eu confio em Deus ou o quanto acredito nele. Até porque a palavra acreditar é colocar um crédito. E quem quer colocar um crédito quer pegar isso de volta depois. Exato. Então, se a gente entender, se a gente mudar a nossa mente, tiver uma metanoia nesse sentido de que a fé é o quanto eu conheço de Deus e não o quanto eu acredito nele, que é diferente. Claro. Aí, quanto mais eu conheço quem Deus é o que a moça escreveu aí no texto que ela mandou. Quanto mais eu conheço de quem Deus é, mais eu conheço de quem eu sou e estou mais preparado para lidar com o sofrimento. Por isso que fé não é o que Deus me dá, é o que Deus é. Exato. Né? É isso aí. Basicamente até isso. eu acho interessante porque, assim, primeiro a gente tem que entender que a gente vive num palco do grande conflito, né? Acho que essa é a base de tudo. Quando eu entendo isso, daí a Bíblia já diz, né? Nesse mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, Foi ele que venceu, não é ele pra gente venceu. vencer Então, nada, né? O mundo já está vencido, né? Mas a gente ainda vive num palco que é o grande conflito. E eu gosto de pensar na história de Jó, e já vai um spoiler aí para a próxima temporada do Código Aberto, que vamos estudar sobre o livro de Jó. E no livro de Jó é interessante porque tem a ver com essa pergunta. Se Deus permite sofrimento ou Ele quer que a gente sofra? Os dois, muitas vezes. Deus muitas vezes permite que a gente sofra, porque muitas vezes é do comentário que ela falou, isso pode nos ajudar a ser pessoas melhores. Né? Porque muitas vezes um sofrimento nos ajuda a entender um pouco melhor e às vezes se despertar para algumas coisas da nossa vida, que a gente não despertaria, não entenderia se não fosse sofrimento. E quando Jó pergunta para Deus, porque Jó era uma pessoa boa, isso que é o interessante. Jó, ele era bom, ele era um bom cristão. Por isso que a história chama atenção, né? Por que está Exato. sofrendo? É Porque um cristão exemplar. Deus permite, Satanás chega para Deus, fala lá e tal, Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, só não tire a vida dele. E Jó sofre, Jó morreu sem saber por que ele estava sofrendo. Ele nunca entendeu. E a gente também, nesse mundo, a gente nunca vai entender o sofrimento. A gente só vai entender lá no céu. E Jó também vai entender o sofrimento só no céu. E só para completar, tem uma árvore chamada sequoia. E eu descobri isso esse ano, né? Ela é uma árvore que ela tem a semente dela, para poder brotar, precisa de fogo. Se não é o fogo, ela não brota. Olha aí. Não tem como. O fogo faz ela germinar. E algum tempo atrás, nos Estados Unidos, os guardas florestais sempre pegam fogo ali naquela região da Califórnia. Eles tentaram fazer de tudo para controlar e nunca mais ter fogo. Eles conseguiram, mas começou a nascer menos as sequoias. Olha né? aí. Reproduzir menos, porque sem o fogo ela não reproduz. Então, muitas vezes, se não for fogo, se não for aprovação, a gente não vai conseguir Não vai também desenvolver, não vai crescer, né? É aquela música do Estevão Queiroga, essa nova, né? Que eu achei fantástica, que é A Partida e o Norte, né? O fogo me queimou, mas me aqueceu. Exato. A luz que me cegou me fez ver Deus, né? Então, enfim, isso é interessante, porque às vezes a gente fala, pô, tá doendo, mas está acontecendo vida ali também, né? Está acontecendo desenvolvimento. Eu acho que o grande ponto é a pessoa, porque vai ter gente agora que está sofrendo muito em casa. A gente está passando por pequenos sofrimentos e tem gente que está sofrendo muito. A dor é muito grande. Exatamente. Né? O grande ponto é qual que é a perspectiva pela qual você olha para esse sofrimento. Porque o sofrimento hoje, amanhã, ele é ontem.
E é filosófico mesmo. Hoje você sofre e fala, porque hoje eu não aguento. Quando passar, virou ontem. E já é passado, já é história. E você já superou aquilo. Porque quando você passa pelo sofrimento, você acha que não vai ser capaz de suportar. Quando você não está apegado à fé. Sim. Quando você não está baseado em Cristo. Aí Exatamente. entra fé. Só que amanhã, você percebeu que você foi capaz. Por quê? Porque você foi provado, você passou pelo fogo para que você se tornasse capaz de entender o que Deus quer de você. Então, para mim, o grande ponto é, olhe para o sofrimento de outra maneira. Olhe para o sofrimento de modo que você tire algo dali, por mais complicado que seja. Não estou dizendo que é fácil e não é fácil. Não é uma coisa simples você tirar uma lição de um momento doloroso. Claro. Mas é necessário. Não é fácil, mas é necessário. Então, tem uma frase, né? Só sabe sofrer quem conhece a Deus. É forte. E às vezes a gente nem entende. Pode não fazer sentido para você agora, mas só sabe sofrer quem conhece a Deus. Por quê? Porque quando você, de fato, exercita a fé, ou seja, a fé não é aquilo que você pede e Deus dá, e fé é sim você conhecer a Deus a cada dia mais, entender quem Ele é, a sua essência, você começa a lidar com o sofrimento. E não perguntar de onde ele veio e por que ele veio. Ele está aqui, como é que eu posso encará-lo? O que eu posso fazer para enfrentar esse sofrimento? Com a ajuda de Deus, é claro, porque ninguém consegue nada sozinho, né? Não tem nada de muito poderoso aí em você, não. Mas é isso que o Conexão está tentando te mostrar, que existe um comportamento, algo especial que você faz juntamente com Deus, que é enfrentar o sofrimento de uma maneira especial. Eu acho que essa é a palavra mesmo. Você tem que aprender isso. E de uma maneira natural. Exato. Porque você tem que entender que você vai sofrer. E que se você está sofrendo, é porque você não está pagando algo, você não está sendo cobrado de algo. É porque faz parte. Faz parte, é inerente à nossa vida. M.C.S. Lewis fala que a gente gasta mais energia, às vezes, tentando evitar o sofrimento do que tentando trabalhar com ele e gastando energia em coisas que realmente não vão acrescentar absolutamente nada na nossa vida. Bom, a gente vai para o terceiro bloco já, tá acabando, que sofrência aqui, nossa, né? A gente vai, mas a gente volta trazendo um pouco mais de discussão sobre o tema de hoje, por que sofremos. Não sai daí. Olá, meu nome é Vânia. E o meu é Joel. Eu gostaria de mandar um abraço para Anne Caroline, São Lourenço da Serra. Não esqueça de seguir no Insta, @PG Conexão. Tchau.